Galera, hoje é quarta-feira, dia de solo leveling. Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 126, gente. Galera, lembrando mais uma vez que eu, infelizmente, tô evitando colocar as imagens aqui pra gente acompanhar junto, porque tá tendo uma onda de strike. Vamos aqui abrasileirar a palavra, né? Strikes imensa aqui no YouTube, então eu tô com um cagaço aqui, né? Tive que privar todos os outros vídeos de solo leveling aqui do canal, porque tinham várias imagens, então, infelizmente, pra continuar, tem que ser dessa forma, pelo menos por enquanto, beleza, galera? Então, vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar, tem na Neoxyscan o capítulo 126 para vocês acompanharem comigo, beleza, galera? Primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a estrutura, não só desse capítulo, mas também dos capítulos anteriores que a gente já vem vendo, porque a gente tem a parte da ação, mas a gente vê também a parte da negociação, da politicagem entre outros personagens que não o personagem principal. Então a gente tem a estrutura da seguinte forma: a gente tem a politicagem no começo do capítulo, pelo menos a primeira metade do capítulo, e depois a gente parte pra ação. É meio que aquilo ali, né? Olha só, começa devagar e depois vai esquentando de verdade pra gente finalmente receber o que a gente quer, né? Então no começo vem aquela parte mais chatinha, um pouquinho mais maçante, e depois vem o divertimento, né? Primeiro a obrigação e depois o lazer, quase que dessa forma. E não só nesse capítulo a gente viu isso, mas também nos outros capítulos também a gente viu essa mesma estrutura. Então, só para comentar aqui rapidamente, para não deixar passar essa primeira parte do capítulo, né? Essa primeira metade do capítulo, o que a gente tem é o presidente da Associação do Japão negociando com o presidente da Associação da Coreia e o Japão pedindo ajuda, querendo de alguma forma pedir ajuda do Sun Jin-woo para conseguir fechar os portais de Rank S. Só que o presidente da Associação da Coreia, meu amigo, o maluco tava 5 jogadas à frente dizendo: olha só, se você vier aqui para pedir ajuda para no fim fazer merda, é melhor você nem tentar, porque eu já sei do que vocês fizeram e isso pode dar uma bosta federal, não só para o país de vocês, mas também para toda a Ásia. Então eu não vou deixar isso acontecer. E ele acaba destruindo uma certa gravação que ele tinha, né? Uma caixa preta sobre algo que a gente não sabe exatamente qual é o conteúdo daquilo, mas ele destrói aquilo para garantir a estabilidade de toda a Ásia. Meu irmão, como ele fica bolado, meu amigo. Ele quebra o negócio, mas ele não só quebra o negócio. Quando ele quebra o negócio, meio que faz uma onda assim e quebra a mesa praticamente inteira. E se os caras conseguem quebrar assim, ó, os caras quebram as coisas a rodo, assim, né? As coisas do escritório, blá! Então parece que a negociação não vai funcionar muito bem, né? E depois a gente vai pra parte do Sun Jin-woo. Aqui que eu queria falar, gente. Aqui que eu queria falar. Porque o Sun Jin-woo, ele continua ali enfrentando as estátuas menores. Mas assim como vocês viram, a análise que ele fez, né? Assim como a gente teve a análise do presidente da Associação da Coreia na primeira parte do capítulo, a gente tem a análise do Sun Jin-woo dizendo: olha, não vai ter jeito, essas estátuas menores elas são praticamente infinitas, então eu preciso derrotar o chefão, na verdade, né? A estátua maior, pelo menos, né? Que não é exatamente chefão, mas ainda assim, né? Tá no nível superior às outras estátuas menores. Então, cara, na hora, meu amigo, antes dele ir até a estátua maior, até a estátua do sorriso, a estátua sorridente, ela lança um laser pelos olhos que completamente oblitera 3 das estátuas menores. E o poder ainda passa pelas estátuas e quase pega no Sun Jin-woo. Ele fica lá, meu amigo, com um leve cagaço. Não foi tão grande assim, mas foi um leve cagaço. E, cara, quando ele parte pra cima, a estátua tenta dar um pisão no Sun Jin-woo. Eu fiquei pensando assim, cara, se realmente, eu não sei, nessa hora eu fiquei duvidando que a estátua ela realmente tinha um reflexo e uma velocidade capaz de conseguir tentar pelo menos pisar no Sun Jin-woo, porque nessa hora eu achei bem foda ela tentar fazer isso, mas depois a estátua do sorriso, meu, foi uma decepção, mas foi uma decepção que a estátua do sorriso, tudo bem, vamos lá, não foi uma completa decepção, mas porque a gente teve um momento em que o Sun Jin-woo ele tenta cortar, primeiro ele tenta chegar até o rosto da estátua, aparentemente com o poder da força do Star Wars, em que ele se puxa basicamente, né, até o rosto da estátua, e nisso ele tenta cortar por completo o rosto dela e não consegue, só fica uns arranhões ali de leve, a estátua até fica com um cagaço enorme naquele momento. O sorriso dela na hora foi pra baixo, né? Só que depois que ela é cortada e não dá em nada, mostra o rosto dela sorrindo de volta, despreocupado, e só alguns rachadinhos no rosto, né? E o desenho, cara, extremamente bem detalhado, não tem como, extremamente bem detalhado. Não sei, se eu falar que o desenho de Solo Leveling é extremamente bem detalhado, tô sendo redundante aqui, porque isso é óbvio, todo capítulo é bem detalhado. Só que logo depois o Sun Jin-woo ele arma um porradão
na cara da estátua. Só que antes dele fazer isso, eu fiquei indignado como a estátua não fez nada. Simplesmente não reagiu. Cadê os braços da estátua? A estátua não tem braço pra fazer assim, ó, pô, pra tentar dar um tapão na própria cara e tentar tirar o Sung Jin de lá igual uma mosca? Se, por exemplo, o Sung Jin ele tivesse quebrado, tivesse dado porretadas nos braços da estátua e assim ela ficasse incapacitada de fazer algo do tipo, aí tudo bem, aí é compreensível, mas mesmo ela tendo essa possibilidade, ela não fazendo isso, simplesmente esperando pra levar o socão, bom, e afundando a cara dela com a porrada do Sung Jin, peraí, mano, peraí, o soco foi igualzinho, cara, me lembrou exatamente o soco do Saitama no primeiro episódio do anime, quando ele dá no gigante lá. E com a cara toda esburacada, a estátua cai no chão praticamente com a pose do Yantia. Caraca, mas assim, foi maneiro, 2 pontos. Ela ter soltado o laser pelos olhos e o laser ser extremamente poderoso e depois a resistência da estátua em não ser cortada pelas adagas do Sung Jin, mas depois dessa porrada, cara, que humilhação. Eu esperava um pouco de dificuldade, eu esperava um pouquinho, eu não sei vocês, mas eu tava esperando um pouquinho mais dessa estátua pelo hype que ela tinha. E depois, obviamente, né, restou as outras estátuas menores que não tinham o que fazer, né? Foram completamente randomizadas. E é aí que aparece a estátua chefona de verdade das asas. O Sung Jin, com a curiosidade dele, ainda pergunta para ele de novo, né? Pergunta para a estátua de novo quem era ele, quem era essa criatura, quem era por trás desse semblante, dessa estátua, o que tinha por trás de tudo isso. E ele faz, a estátua faz aquele draminha, né? Faz aquele draminha, não, porque, né, isso aqui é a pergunta errada e tal, mas assim, eu vou dizer porque eu vou contar aqui, não é porque você tá me perguntando, só porque eu vou querer dizer mesmo. Ah, cara, conta logo de uma vez. Ele chega naquela ansiedade de querer contar quem é, e ele dizendo, né, que ele é o arquiteto do sistema. E a gente vê o rosto dele ali, né, meio que sendo dividido, quase que como a parte da pedra da estátua estivesse caindo e a gente estivesse vendo, finalmente, qual é a verdadeira face, e que o design lembra muito, né, a representação visual da Cha Hae-in quando ela teve lá os delírios dela, né, se comunicando com o Byung, era o nome dele, se eu não me engano, né? Quando aqueles dois tiveram contato um com o outro através dos sonhos, né? Então a representação visual é praticamente a mesma, então, obviamente, né? As coisas têm a ver umas com as outras, né? E ele dizendo que ele vai ser o teste final. O arquiteto do sistema vai ser o teste final. Agora, vamos ver, né? Vamos ver se eu não vou me decepcionar com essa estátua, assim como foi com a estátua do sorriso, cara. Eu tô um pouco indignado. Mas digam nos comentários aí se vocês concordam ou discordam. Lembrando, galera, quem não é inscrito, para se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos de Solo Leveling semanalmente e ativar também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!